A paz do Senhor a todos vocês em mais um vídeo aqui no canal Thiago Lima EBD. Nessa oportunidade faremos um breve resumo de cada lição do primeiro trimestre de 2023. Então convido você a se inscrever no canal, deixar o like nesse vídeo e também ativar o sininho das notificações para que toda vez que eu coloque um vídeo novo aqui você seja notificado disso e também esteja aprendendo e comentando a respeito também, muito importante, tá bom? Então é isso, Deus abençoe sua vida e vamos lá, vamos falar um pouquinho de cada lição nesse vídeo, um resumo breve, eu acredito que você vai gostar muito, tá bom? Então vamos para a primeira aula. Lição de número 1, o avivamento espiritual. Nessa lição trataremos dos seguintes pontos: o que é o avivamento espiritual, depois, as consequências do avivamento para o avivamento espiritual e, terceiro, a necessidade de um avivamento espiritual. Então, nesse trimestre, estudaremos o avivamento espiritual, veremos o quanto ele é indispensável para o crescimento, o desenvolvimento e o cumprimento da missão integral da igreja no mundo. Esse fenômeno espiritual é a condição primária para que o corpo de Cristo proclame o evangelho de Jesus a cada criatura. Assim, constataremos que o avivamento espiritual, mais do que movimentos, é mais do que movimentos ocasionais e é uma necessidade permanente para a igreja enfrentar os desafios atuais. Com certeza, a data da proposta para essa eleição é dia 1º de janeiro. Acredito que muitas igrejas não haverá EBD nesse dia, mas com certeza falaremos muito a respeito dessa primeira lição, que é a introdução, de uma forma que abrange toda a revista, mas é muito importante nós estarmos lendo e nos direcionando à proposta dessa revista, que é excelente. Lição de número 2, o avivamento no Antigo Testamento. Nessa lição nós vamos pontuar, a revista pontua no primeiro ponto, o panorama nos avivamentos do Antigo Testamento. No ponto 2, nós vamos ter aqui a confissão de pecados e retorno à palavra de Deus. E no 3, o avivamento e a palavra de Deus. Tá certo? Então, nessa lição, nós vamos estar vendo que houve momentos em que o povo israelita deixou-se levar por práticas estranhas que provocaram a ira de Deus e a consequente punição da nação. Quando essa situação parecia não ter saída, um homem ou uma mulher de fé levantava-se de maneira humilde e quebrantada, buscando a Deus e confessando os pecados do povo. Então o Altíssimo ouvia as orações e enviava do céu um avivamento como chuva seródia. Registros como esse no Antigo Testamento fundamentam o ensino dessa lição. Com certeza será uma lição excelente. Dá para falar bastante coisas aqui, porque abrange vários momentos assim sublimes, onde a palavra de Deus nos mostra o avivamento no Velho Testamento através dos seus líderes, Então, com certeza, uma lição muito empolgante. Lição de número 3, o avivamento no Novo Testamento. E nessa lição nós vamos ter aqui os pontos, O avivamento nos evangelhos, depois o segundo ponto, o avivamento nos Atos dos Apóstolos e no terceiro, o avivamento nas epístolas e no Apocalipse. O próprio tema já diz que é o avivamento no Novo Testamento, então passaremos aqui de uma forma bem panorâmica a lição, falando de todos os livros, quais importantes pontos do avivamento para o Novo Testamento. Então, temos um panorama geral a respeito do avivamento no Novo Testamento. Estudaremos o avivamento trazido por Cristo mediante aos homens comissionados por ele para proclamar a mensagem de boas novas para Israel e o mundo. Desse modo, o nosso Senhor trouxe a mais poderosa mensagem que os homens ouviram, a mensagem do reino de Deus.
os apóstolos do Senhor transmitiram essa gloriosa mensagem por meio de epístolas e livros. Então, é assim, uma lição muito rica, que vai falar aqui do Novo Testamento, uma palavra mais direcionada até, né, assim, no melhor sentido, à igreja, tá? Com certeza, uma excelente lição também. Lição de número 4, o ministério avivado de Jesus. Nessa lição nós teremos os tópicos. Primeiro tópico falaremos Jesus é a pessoa do Espírito Santo. No segundo, Jesus e a oração em seu ministério. E terceiro, uma vida na unção do Espírito. Então, Jesus ele iniciou o seu ministério na Galileia, provocando grande repercussão diante do povo, pois a sua fama correu por todas as terras em derredor. E isso aconteceu porque, pela virtude do Espírito Santo, Jesus voltou para a Galileia. Nessa lição, vemos o impacto do ministério do Senhor sobre o povo. Além de um ministério avivado, sua mensagem era proclamada sobre a autoridade do Espírito Santo. O Senhor Jesus aqui, estudaremos a respeito do Senhor Jesus e o seu ministério avivado. Que lição extraordinária, a lição de número 4. Não perca a escola dominical, com certeza falaremos muito aqui a respeito, dessa chama que cresce em nossos corações e nossas vidas. Então, que Deus abençoe. Lição de número 5, o avivamento na vida da igreja. E agora especificamente na vida e o convívio da igreja, lição de número 5. E os tópicos serão o batismo no Espírito Santo e o público-alvo. O segundo, o dinamismo da igreja apostólica. E o terceiro ponto, um ministério ungido para os dias atuais. Então, nos primórdios da igreja, o povo de Deus era avivado e caminhava sob a direção do Espírito Santo. Por isso, nessa lição estudaremos o papel do enchimento do Espírito no avivamento primitivo. Analisaremos o aspecto dinâmico da igreja e, finalmente, teceremos algumas considerações quanto ao dinamismo avivado da igreja primitiva para os dias atuais. Essa é realmente uma lição que vai falar aqui, a importância dessa igreja. Falaremos a respeito da igreja apostólica, a igreja que nasce avivada, a igreja de Jesus nasce no momento em que o dia de Pentecostes, no momento em que o Espírito Santo é derramado, naquele momento extraordinário onde Pedro se levanta e no poder do Espírito fala às pessoas, e isso mostra ali então o nascimento da igreja, e trataremos a respeito desses assuntos na lição de número 5. Muito bem, lição de número 6, o avivamento no ministério de Pedro. E agora nós vamos falar a respeito, propriamente assim, da pessoa de Pedro, Sabemos que Pedro, assim, foi uma pessoa um pouco, impulsiva, uma pessoa afoita, mas o trabalhar aqui de Deus através do tempo em que ele passa com Cristo e depois no momento do início da igreja, realmente trouxe muitas mudanças a essa pessoa. E aprendemos muito com Pedro. Então, nessa lição falaremos aqui Pedro antes do Pentecostes, depois Pedro após o Pentecostes e, fechando o terceiro ponto, falaremos a igreja de hoje, o avivamento do Pentecostes. Então, nessa lição veremos o protagonismo do apóstolo Pedro, um dos mais destacados discípulos de Jesus Cristo, em dois momentos em sua vida. Primeiro, antes de ser batizado no Espírito Santo, apresentava-se como um homem impossível, voluntarioso e espiritualmente débil. E segundo, depois do Pentecostes, que foi transformado em um homem cheio da unção e revestido do poder do alto. Temos preciosos ensinamentos para extrair dessa experiência na vida do apóstolo Pedro. Com certeza, falaremos, estudaremos a respeito assim de propriamente uma pessoa que
que foi trabalhada por Cristo, né? E nós vemos esse trabalhar sempre refletindo sobre nós, né? E muitas vezes nos pegamos em momentos em que é necessário uma mudança e uma intervenção do Espírito Santo na nossa vida, né? Ele sempre está ali, ele sempre está falando aos nossos corações. Na verdade, o que precisa é nós ouvirmos, né? Abrir o ouvido e deixar ele falar, e não só ouvir, mas sim colocar em prática tudo aquilo que Deus tem para nós. Amém? Deus abençoe essa aula para todos. Lição de número 7. Estevão, um mártir avivado. Nessa lição nós temos primeiro tópico falando do testemunho de Estevão, no segundo tópico a preciosa morte de Estevão e no terceiro o avivamento no sofrimento. Uma lição assim impactante, né? Porque o ministério de Estevão realmente é de impactar a todos, devido o grande momento da sua mensagem, um ponto, né, o qual foi o final da sua história, da sua vida, e ele tomba dizendo, né, falando a palavra de Deus para aqueles que rangiam os dentes contra, né? Então o assunto dessa lição é o martírio de Estevão, um avivado herói da fé. Como um dos 7 homens que integraram o primeiro corpo de diáconos da igreja antiga, Estevão era cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Devido à sua atuação como autêntico evangelista na unção do Espírito Santo, causou inveja aos adversários do evangelho. O livro de Atos revela o martírio de Estevão por causa de sua perseverança no evangelho. E nesse sentido, veremos que ele foi um servo fiel até a morte e receberá a coroa da vida. Olha, é realmente assim interessantíssimo o estudo, né, sobre os personagens, cada pessoa, o que ele fez, como fez, de que maneira foi esse feito, enfim. Revestido uma vez pelo Espírito Santo, o ato desse homem realmente se destacou, e não é à toa, né, que estamos aqui falando na lição de número 7 a respeito dele, mas poucos, né, meus irmãos, poucos têm essa coragem, essa determinação, né, que Estevão teve, essa perseverança, né, ao Evangelho, e de se entregar completamente, doando realmente a sua vida por essa causa, a qual causa mais nobre que nós podemos ver, né, nessa terra. Mas uma lição realmente que vai mexer aqui com o nosso modo de pensar, o modo de ver as coisas do reino de Deus. Amém? Deus abençoe. Lição de número 8 tem o tema o avivamento espiritual no mundo. Nessa lição, no primeiro ponto, trataremos o avivamento no tempo de Ezequiel, os grandes avivamentos no mundo, e o terceiro, os avivamentos mudam a história. Destaque aqui que o texto base, né, a nossa leitura bíblica em classe, ela está em Ezequiel capítulo 37, né? E interessante que nós estudamos trimestre, né, o último de 2022, a respeito, né, de Ezequiel, o juízo de Deus, e achei bem interessante essa lição aqui. Então, nessa lição, partiremos da imagem do vale de ossos secos, no capítulo 37, né? E da imagem das águas, no capítulo 47 do livro de Ezequiel. Embora haja um contexto específico para a nação de Israel, essas duas imagens podem ser aplicadas como paradigma do que Deus deseja fazer com o seu povo. Então, trazer vida onde não há mais vida, manifestar o fogo santo onde há frieza espiritual, avivar o que já está morto. Veremos que Deus fez isso muitas vezes em sua igreja ao longo da história. Portanto, ele pode fazer de novo, tá certo? Então, assim, uma lição bem interessante, tratando-se aqui, fazendo menção do livro de Ezequiel para o tema, né, avivamento, avivados aqui, né? O tema da nossa lição, aviva a tua obra, né? O chamado das escrituras ao quebrantamento
e ao poder de Deus, né? Justamente disso que estaremos falando aqui também, né? Na lição de número 8, o poder de Deus. Lição de número 9, o avivamento pentecostal no Brasil. Olha só que interessante, né? Nessa lição veremos aqui o movimento de Atos se repete no Brasil. Ponto 2, o nascimento de um novo movimento. E o ponto 3, a expansão do avivamento pentecostal, né? Falaremos do início da Assembleia de Deus aqui no Brasil, falaremos desse avivamento pentecostal aqui no Brasil, né? Então, nessa lição estudaremos a respeito do avivamento pentecostal no Brasil e veremos como que o que ocorreu ao longo do livro de Atos dos Apóstolos repetiu-se em terras brasileiras. Como que Deus chamou um povo no Brasil para viver na plenitude do Espírito Santo. Ele o capacitou com a mensagem pentecostal e equipou com autoridade e o estabeleceu com dons espirituais para que, em meio a perseguições, crescesse exponencialmente. Deus fez uma grande obra em nosso país por meio do avivamento pentecostal. Vindo dos Estados Unidos, os missionários Daniel Berg e Gunnar Wingren chegaram em terras brasileiras em 1910. Por instrumentalidade desses servos, Deus iniciou o maior avivamento espiritual em terras brasileiras. O avivamento pentecostal no Brasil é o que estudaremos nessa lição. Para quem não teve a oportunidade ainda de ler um pouco a respeito das histórias, né, de Daniel Berg e Gunnar Wingren, eu aconselho a você a se projetar, né, e fazer uma leitura de um livro e outro a respeito do assunto. Eu tenho um aqui, eu não me lembro o tema exatamente, mas é a respeito de Gunnar Wingren, né, que o filho dele e a editora fez, falando aí do seu diário, né, e algumas histórias ali muito interessantes. Então, assim, o início da Igreja Assembleia de Deus aqui no Brasil é realmente uma história de nos fazer chorar até, porque realmente em meio a tantas dificuldades, tantas, né, situações adversas que esses dois grandes homens de Deus, avivados pelo Espírito Santo, enfrentaram aqui no Brasil, lá no Pará, né, lá em Belém do Pará, e foi realmente uma vida que foi doada ao Evangelho, doada ao Reino de Deus, e nós, como crentes, né, eu acredito que falo aqui na maioria para assembleianos, conhecer um pouco mais dessa história, desses dois grandes homens, né, grandes homens de Deus, é importante para nós, né, em todos os sentidos, né? Porque, querendo ou não, nós não somos crentes somente dentro da igreja, né? Somos crentes fora da igreja e a nossa vida está pautada no Senhor. Então, fica aí essa dica, tá bom? Que Deus abençoe. Lição de número 10, o avivamento na vida pessoal. Nessa lição, nós vamos ter os seguintes tópicos. Primeiro, o avivamento na vida do salmista. Segundo, eita que eu perdi aqui, me perdoem. O avivamento espiritual do crente. E terceiro, a vida pessoal e familiar do crente avivado. Eita, e agora vai mexer realmente um pouquinho mais aí nas particularidades dos irmãos, né? E aí a gente vê aí algumas coisas que nós normalmente não vemos. Eita, nós, né? Falaremos, né? Nós não vamos ver muita coisa, né? Porque, na verdade, as pessoas, elas, e muitas vezes, fingem ser, né, o que são na igreja, fingem ser, né, que são em casa, que é na igreja, enfim. Mas, bom, vamos lá. O que nos interessa aqui é falar da lição. A aula deixa para depois. Fala a respeito aqui do primeiro ponto, a respeito do salmista, porque o texto base é Salmos 63, né, do 1 ao 8, e é muito interessante isso, né? A vontade de Deus é que os crentes sejam espiritualmente avivados. Ademais, não pode haver igreja local avivada sem que os membros experimentem um avivamento espiritual em suas vidas.
Além de esse avivamento se manifestar no interior do templo, ele se revela em todos os lugares, no testemunho cotidiano da vida, que inclui o casamento, a vida familiar, a escola, a faculdade, o trabalho, os negócios, enfim, em toda a nossa área de atividade e principalmente na proclamação do Evangelho. Assim, estudaremos a respeito da importância do avivamento espiritual na vida diária do crente. Que Deus abençoe essa aula, muito boa. Lição de número 11, o avivamento e a missão da igreja, né? Como nós falamos lá na primeira lição, que é um dos importantes requisitos do avivamento, né? Para uma pessoa ser avivada, uma das principais aí funções é a missão da igreja. E nessa lição, então, nós teremos como os pontos aqui, né? O primeiro ponto, o avivamento após a ressurreição de Cristo. O segundo, o avivamento na missão da igreja local. E o terceiro ponto leva ao tema o avivamento e as missões transculturais. É uma lição muito importante a respeito aí da missiologia da igreja, né? Tá certo? Então, nesse trimestre, vimos que nos seus primórdios a igreja era conhecida pelo seu dinamismo na evangelização, no discipulado e no cuidado com os necessitados como resultado do grande avivamento produzido pelo Espírito Santo. Depois que foram revestidos de poder, os discípulos nunca mais foram os mesmos. Eles receberam mais poder para cumprir o mandamento de Jesus. Hoje, mais do que nunca, as igrejas cristãs precisam do avivamento espiritual para proclamar o evangelho de Cristo no mundo que está em rebeldia contra Deus. Olha, se você tem aí, né, um feeling, aí, uma proximidade com questões missionárias, essa lição realmente você precisa participar, não pode perder. Esteja em sala. Se você talvez tem experiências, né, nessa área, a questão da transculturização, do transculturar, né, meu Deus do céu, transculturais, né, as questões transculturais, né, então é muito importante a sua participação e para você também que pensa em ser aí um missionário, é bom se achegar, não falte a EBD, que vai aprendendo um pouquinho mais a respeito desse importantíssimo assunto, tá bom? Deus abençoe. Lição de número 12, vivendo no Espírito. Vivendo no Espírito. Nessa lição trataremos dos seguintes pontos aqui: a vida no Espírito. O ponto 2, o confronto entre a carne e o Espírito. E 3, o avivamento pelo fruto do Espírito, né? O salvo em Cristo Jesus, desde quando aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, pode passar por diversas situações em sua vida para experimentar o avivamento espiritual. A vida cristã é uma jornada espiritual que começa no dia da conversão e prossegue até a morte, se a pessoa perseverar até o fim. Na caminhada espiritual, o crente precisa conservar-se fiel, vivendo de acordo com a vontade de Deus, e para isso é necessário andar no Espírito. Muito bem, essa leitura aqui em Bíblia, em classe, está em Gálatas 5, 19 a 25, né? Que fala do fruto, e muito boa essa leitura, os pontos aqui realmente estão de uma maneira que vai realmente trabalhar na nossa vida, né, no nosso caráter, e isso é o principal, né, que nós possamos estar sempre aí sintonizados e aprendendo, dando espaço ao Espírito Santo para que nós possamos cada vez mais, cada dia, a cada aula, a cada culto, estarmos mais prontos para a vinda do Senhor Jesus. Amém? E chegamos então na última lição, lição 13. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Esse é o tema da lição 13. E os pontos que estudaremos são o clamor pelo avivamento. No ponto 2, o avivamento pela palavra. E no ponto 3, avivamento, questão de vida ou de morte. Não é verdade? Muito bem, então assim, Abacuque 3, do 1 ao 2, depois 16 e 19 são aqui os versos, né? Para o nosso texto base dessa lição. Então, encerraremos esse trimestre com um clássico texto do profeta Abacuque. Nele, o avivamento indispensável à Igreja do Senhor Jesus está revelado.
O clamor do profeta por um avivamento para seu povo deve ser o clamor da igreja nesses últimos dias. Nunca houve uma necessidade tão premente, né, de a igreja visível ser poderosamente avivada por Deus. As forças do mal tentarão pará-la, mas não prevalecerão, porque Jesus é o dono da igreja. Olha, meus irmãos, realmente é uma revista que nos traz um assunto que fala realmente ao nosso interior, né? E glorificando sempre a Deus através do Espírito, o Espírito Santo nos usando a cada um de nós, o professor, né, os professores que me acompanham aqui, Deus abençoe a vida de cada um, em nome de Jesus, realmente é a minha oração. Aos alunos, né, você que não é professor e está sempre por aqui, que você sinta a presença de Deus e realmente sinta o avivamento, viva o avivamento de Deus na sua vida, e para que nós realmente cheguemos aí a uma boa condição diante do Senhor e que nós possamos em tudo dar graças ao nosso Deus pela pessoa que somos. E se não estamos tão assim afinados, nós precisamos estar. Busque isso. Deus com certeza dá aquele que pede, né? Aquele que clama, o Senhor concede. E então, que Deus abençoe a vida de todos que me acompanharam até aqui, né? Nessa maratona aqui do resumo de cada lição. Deixe o seu like aí no vídeo, compartilhe, tá bom? Se inscreve no canal, deixa o sininho aí ativado para receber as notícias, próximos vídeos, né? As notificações. E que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Quando você for orar, lembre-se aqui do Tiago, ore, tá bom? Sou carente sim das orações de todos. E que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, e até a próxima.